Boa noite, senhoras e senhores. Por que é que boa noite, né? Hoje eu tô, tá vendo lá fora, tá tudo escuro. É a hora que eu tenho pra conseguir gravar assim essas aulas, porque mais cedo fica o vizinho tem umas crianças aí empesteadas, demoníaca, fica gritando o tempo todo. Maria, sei o que, sei o que, sei o que. Meu Deus, dá um monte de broca no meio da força das crianças. Se não, é as véias fofoqueiras que falam alto pra caramba, que as bichinhas não escutam direito, aí é tudo surda, aí fica falando alto pra caramba assim. Você viu, coisinha? Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu Deus do céu. Aí tem que esperar quando chega mais tarde assim, de noite, fica melhor para gravar. Silêncio, tá? Apesar do calor que tá fazendo. Mas enfim. Vamos começar a nossa aula de hoje. Essa aula voltada para os alunos do Colégio Alfinísia Freire do 8º ano de História. Meu nome é Vitor. Você já conhece, né? Então não adianta eu ficar me apresentando toda hora. A gente vai dar continuidade ao assunto que a gente estava falando do capítulo 4 sobre a filosofia iluminista. Então ficou faltando falar sobre os filósofos iluministas e depois a gente partir para a parte do liberalismo econômico, né? Então, antes de começar, inclusive, gostaria de pedir o seguinte dos senhores e das senhoras, dos senhoritos e das senhoritas. Me dê um feedback, tá? Pode deixar comentário, quem tiver meu número, manda o zap, manda mensagens, alguma coisa assim. Se está gostando das aulas desse jeito, se prefere de uma outra forma, vamos conversando, vamos tentando se entender assim, porque sabe que para nós professores também é uma certa dificuldade isso de trabalhar com videoaula, porque a gente está tão acostumado a lidar o tempo todo com vocês em sala de aula, aquela coisa de dar aula e conversa e brinca, dá risada e volta a falar sério, e a gente faz a leitura junto e faz os comentários na hora mesmo, se aproveitando sempre das situações que a gente cria naquele momento, as vivências pessoais de vocês, para a gente conseguir transformar essa aula em algo muito mais agradável, mais atraente. Por aqui é esse lance um pouquinho frio, né? Vocês são obrigados a ficar olhando para a tela do computador, para a tela do celular e olhando para minha cara feia, tá? Tomando um monte de susto toda vez que eu faço minhas caretas aqui. Mas, infelizmente, nesse momento é a forma que a gente encontrou para poder dar essas aulas, né? Então, vamos seguindo adiante, vamos nessa luta, na batalha. Eu ainda estou melhorando da garganta, que eu tive um problema esses dias. Já tem umas 2 semanas mais ou menos que eu estou com problema na garganta. E aí quando a gente vai gravando essas aulas, a voz o tempo todo trabalhando, fica um pouquinho mais complicado, né? Não é à toa que estou tentando beber água sempre, mas... Enfim, vamos para a aula deixar de conversa, não é verdade? Vamos lá. Na página 45, que é a página que a gente vai começar a trabalhar agora, começar falando sobre os filósofos iluministas. Meu café. Tá? Ariel, você quer café? Tá? Toma um café aí. Daí a gente brindar. Eu e você, bora? Isso aí, cara. Enfim, muitos pensadores se destacaram no movimento iluminista. Entre eles, John Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot e D'Alembert. A gente não vai falar de todos esses nomes, até mesmo porque senão a gente vai falar durante umas 3, 4, 5, 17 horas seguidas, né? E essa não é a intenção. Ou talvez seja, né? Ou já pensou uma aula que dure várias horas? Melhor não. Então, a gente começa primeiro com John Locke. O inglês John Locke publicou em 1688 o livro Segundo Tratado sobre o Governo Civil, no qual criticava o absolutismo e defendia a propriedade privada, a supremacia do parlamento perante a monarquia, a existência de uma constituição para limitar o poder real e o direito do povo de se revoltar contra governantes que não cuidassem de seu bem-estar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para pegar dele aqui. Não. Continuando aqui. Então, ele criticava o absolutismo
a ideia de que o rei, que o monarca, ele é o poder absoluto, ele é o Estado. É como se fosse esse povo que fica gritando assim, eu sou a Constituição, tá ok? Mas assim, se reclamava, se criticava esse poder absolutista, essa ideia de que o monarca manda em tudo e tal. Não é à toa que quando a gente vê lá na Inglaterra, lá com a dinastia dos Stuart, aquela briga o tempo todo entre parlamento e rei, né? Que aí vocês lembram de bota casaco, tira casaco, que a gente já falou outro momento também aqui já, dentro da filosofia iluminista. Então ele defende também a propriedade privada. A ideia de propriedade privada não é somente a residência, a gente já falou isso, mas tudo aquilo que pertence a mim, pertence a você, aquilo que é seu, que você comprou, é seu de direito, ninguém pega. Então você tem o direito de ter suas coisas. Essa propriedade, isso é propriedade sua, privativa sua, é somente seu e ninguém tasca. A supremacia do parlamento perante o monarca, ou seja, o parlamento vai mandar mais do que o rei. Simples. A existência de uma constituição para limitar o poder real, mesmo ainda existindo a monarquia, mesmo ainda existindo o rei, precisa ter uma constituição, uma legislação que vá impedir, por exemplo, certos arroubos autoritários, certas ideias autoritárias. Quero acabar com a liberdade de expressão, porque jornais não prestam, porque você não pode andar na rua, você não pode fazer isso, porque eu tenho um poder infinito. Tal. Esse povo autoritário, né? E aí a ideia da existência dessa Constituição é justamente para poder limitar esses poderes do rei. Inclusive quem faz essa Constituição vai ser o parlamento, né? Então esse grupo do parlamento é quem vai trazer essas ideias sobre as leis que vão limitar o poder real. O rei vai continuar decidindo algumas questões? Vai. Você pega, por exemplo, o que acontece lá na Inglaterra. Você tem a Rainha Elizabeth com seus 486 anos. Ela manda em quê? Zorra nenhuma. Mas ela acaba se tornando meio que uma conselheira, algo mais consultivo. Né? Claro que ela não vai sair por aí atirando em ninguém, né? Então a lei não precisa dizer assim, Rainha Elizabeth, não pode atirar não. Mas você vai ter lá suas limitações em relação ao que o rei pode ou não fazer, ou a rainha pode ou não fazer. E o direito do povo, ele vai defender o direito do povo de se revoltar contra os governantes que não cuidassem do seu bem-estar. Olha só isso, que coisa interessante, né? Se a gente for trazer essa ideia para os dias atuais, imagine só o povo começar a se revoltar contra esse povo que fica no poder de países que eu não sei assim exatamente quais, mas você pensa aí num país qualquer, sei lá, o Reino das Bananas, tá? E aí o governante, o presidente desse Reino das Bananas, ele não cuida do bem-estar do povo. O povo que se lixe, tá ok? Tem que vai morrer uns, vai... Enfim. E aí, se você não cuida do bem-estar do povo, o povo pode simplesmente chegar e falar assim, meu irmão, cola de mesmo dessa daí. Vou lhe quebrar na porrada, viu? Vou te tirar do poder. A gente tem todo o poder emana do povo. Ó, porra, frase bonita da zorra, né? Todo o poder emana do povo. Então, o povo colocou lá, o povo também pode tirar, pode se revoltar, pode tacar a porrada assim, jogar um pedaço de bosta na cabeça da pessoa, do presidente lá, e falar assim, tá cuidando de mim não? Então, vaza, meu irmão. Impeachment. Essas ideias, elas serviram de fundamento para uma revolução na Inglaterra, na qual os burgueses do país se mobilizaram para limitar o poder real e fortalecer a autoridade do parlamento. Revolta puritana, vocês lembram, né? A assembleia composta de representantes do clero, da nobreza e da burguesia. John Locke foi perseguido pelo governo de Jaime II, refugiando-se
na Holanda. E aí, Arthur? Tá vendo aí? Você foi dar guarita para John Locke. Quem é John Locke? John Locke ele se situa dentro da filosofia empírica. O que é a filosofia empírica? É aquela filosofia através das experimentações. O empirismo, a gente já falou sobre isso também, né? O empirismo ele trata de você buscar respostas através da sua própria vivência, através daquilo que você vai aprendendo de acordo com as experiências que você tem de vida. Então, todo conhecimento da pessoa vem da experiência, vem dessa vivência. E aí é o John Locke que vai falar que a mente é uma folha em branco. E aí, através da sensibilidade, através das experimentações, através das vivências, é que se vai imprimindo as ideias que surgem dali. Toda mente é uma folha em branco, toda pessoa é uma folha em branco. Seu conhecimento empírico, suas vivências pessoais vão te moldando para você se tornar quem você é agora. Pô, bonito isso, né, velho? E aí depois a gente vai para o filósofo francês Voltaire. Voltaire. Fala aí, Luísa. Voltaire. Bia. Voltaire. Tá? Bonito, né, velho? Filósofo francês Voltaire, Lara Cristal, foi grande defensor da liberdade de expressão e crítico dos privilégios do clero e da nobreza. Entre os iluministas, ele foi considerado o principal filósofo burguês, pois em suas obras ignorava as reivindicações das camadas humildes da população. Foi um escroto. Claro, ele era bem visto pelos burgueses, porque apesar de ele defender uma ideia de liberdade de expressão, apesar de ele defender aquela ideia de que o poder deve estar nas mãos do povo, não é exatamente de todo o povo, né? Então, aquela galera que defendia o iluminismo, que fazia parte da burguesia, falava assim, pô, esse é dos meus, ó, porque o cara vai chegar e dizer, ih, é pobre, ó, vaza, quero não, meu irmão. Ele tinha as ideias iluministas, as ideias de igualdade de direito, mas somente para aquelas pessoas que tinham mais direitos que os outros, né? O rico cada vez ficar mais rico, o pobre cada vez ficar mais pobre. Enfim, né? Bom, bom. E então, em 1764, ele publica a obra Dicionário Filosófico, no qual ele criticava o Estado e a religião. E a gente tem mais algumas informações aqui sobre Voltaire, que é o seguinte. Voltaire ele vai ter uma frase que vai ser a seguinte. E o que é que significa essa frase? Basicamente ele diz: não concordo com o que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito a dizê-lo. É a ideia da liberdade de expressão. Então, você tem um determinado pensamento, você tem uma determinada ideia, e você acha essa ideia correta. Claro, por favor, através das suas experiências, através dos experimentos, através de estudo, não vá chegar e dizer assim, é isso porque é isso. Porque as eleições foram fraudadas. Então, eu estou dizendo, mas e as provas? Cadê? Não tem prova, mas eu estou dizendo. Então, acredita nisso. Então, pelo amor de Deus. Eu vou defender o seu direito de falar o que você quiser. Mas tem um argumento sólido, pelo menos, tá? Fale a besteira que for, mas fala embasado em alguma coisa pra não parecer um idiota na frente de todo mundo, né? Amigo, querido. Mas enfim, o Voltaire ele era visto como um cara polemista, aquele cara que procurava polêmica, briga com todo mundo.
tem alguém na sala que é bem assim, né? Não vou dizer quem é. A pessoa que do nada fica lazarolha no canto da sala. Tá? Enfim, ele lutava contra sistemas vãos, opiniões falsas e condenava atividades baseadas em crenças e superstições. É justamente isso. Apesar dele defender a liberdade de expressão, ele dizia: velho, defenda sua bagaça aí, mas defenda apresentando argumentos válidos. Não adianta você começar a vomitar um monte de besteira aí, sem uma ideia, sem um argumento, sem um estudo mais aprofundado, porque senão vai ser tudo fake news. E aí, fake news não tem uma CPI aí pra pegar você, né, meu irmão? E ele condenava o que era arbitrário, mas não a monarquia. Ele defendia a continuidade da monarquia, não tinha problema você ter o rei lá e tal, até se juntando um pouco com a ideia do John Locke, mais acima, né, em que você pode ter um rei tranquilamente, mas as decisões devem partir do parlamento. Você tem uma lei, o rei deve obedecer também aquelas leis, aquela constituição. Mas, e aí o que o Voltaire defendia é que sim, você pode manter a monarquia tranquilamente, mas não pode ser as decisões não podem acontecer de forma arbitrária. Você não pode ser o mandão e querer ser em tudo, né? De chegar e dizer assim, pô, vai ser do jeito que eu quero e acabou, cala a boca, tá? Mandar repórter calar a boca. Não pode esse tipo de coisa, não pode ser arbitrário. Você é o líder maior de uma nação, você é um monarca daquela nação, daquele reino das bananas, mas você não pode agir de forma arbitrária contra os parlamentares que ali estão, contra o povo que ali está, contra as pessoas que dependem da liberdade, de sua própria liberdade de expressão para poder chegar e fazer parte daquela sociedade, de ser cidadão, ter seus direitos preservados, né? Então o rei ele vai precisar seguir uma conduta que seja racional. É o que eu estou falando, não pode ser arbitrário. Concedendo plenos graus de liberdade a seus súditos. Só que aí o Voltaire ele vai defender também que esses súditos eles sejam educados, eles sejam ensinados aos ideais da filosofia iluminista. Por quê? Uma vez eles tendo condutas racionais, assim como o rei, eles vão poder obedecer ao próprio rei. Então, não vai ter nenhum tipo de embate, não vai ter nenhuma porrada, pancadaria lá entre o rei e os seus súditos. Vai estar todo mundo respeitando todo mundo, sabendo que existe uma hierarquia ali dentro. O rei vai estar acima, vai mandar no povo, mas vai mandar sem ser de uma forma arbitrária, né? Então, eles têm um espírito formado na filosofia, aceitando de bom grado essa tutela, aceitando tranquilamente que você tem um rei lá acima, mandando na zorra toda, né? A felicidade do reino sob a lei do despotismo esclarecido. Depois eu vou entrar nesse detalhe sobre o que é o despotismo esclarecido, os déspotas esclarecidos, que vão ser os monarcas também, mas funciona de uma forma um pouco diferente. Continuando aqui. O filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau foi o único a criticar a propriedade privada, vista por ele como a origem das desigualdades sociais. Em sua principal obra, O Contrato Social, que eu vou deixar disponível aqui no link lá embaixo, na descrição, é um livro um pouquinho grande, mas se vocês estiverem sem fazer zorra nenhuma, vocês podem de repente querer ler para entender um pouquinho como é que funciona essa ideia do contrato social, que eu vou dar só umas pinceladas aqui. O contrato social defende que na vida em sociedade a vontade individual deve dar lugar à vontade da maioria. Olha que coisa interessante isso daí.
simplesmente está dizendo que você tem seus direitos, normalmente, tranquilo, direitos que são respeitados enquanto indivíduo, só que, ser humaninho, você vive em sociedade. Você não pode simplesmente atropelar as outras pessoas, atropelar as outras ideias, porque você quer as coisas de sua forma. Senão, o que é que faz? Leva um tapão no pé do ouvido. Tá? Como é que vai funcionar isso daí? Então, é respeitado o seu direito, por exemplo, à propriedade privada. Você é um indivíduo que tem os seus interesses, que tem os seus desejos, que tem os seus direitos, mas a partir do momento que você tenta cooptar, você tenta pegar alguma coisa assim, unicamente para você, sendo que é algo que pertence à coletividade, por exemplo, você tem um sítio, e aí de repente esse sítio, pelo sítio passa um rio. E pô, a galera tá acostumada a ir nesse rio, tomar banho, fazer um churrasquinho de gato ali, né? Os gatos que passam, pega ali, faz o churrasquinho, pá. De repente você chega assim, aquilo que pertencia ao coletivo, aquela galera toda, você de repente vai chegar assim e falar, não, isso aqui faz parte do terreno que eu comprei, eu vou fechar, agora é meu. Oh, meu filho, você está colocando a sua ideia de individualidade, você está querendo colocar a sua vontade própria acima do coletivo. Somente você pode ser o bonzão, é? Miserável. Você é o bonzão? Não é. Então, deixa lá pro povo. Meu povo e minha pova. Ele foi um dos precursores da democracia moderna, defendendo a escolha dos governantes por meio do sufrágio universal. Só que assim, é o sufrágio universal masculino, que vai dar direito ao voto para todos os homens, independente dos bens e da riqueza que possui. O sufrágio universal feminino ele vai surgir só muitos anos depois. Mas aqui, pelo menos, é uma tentativa já de trazer um pouco mais de direitos para aquela sociedade, para aquela parte, daquela camada da sociedade que costumava ser colocada no limbo, que era tirada o direito de voto deles, o direito deles enquanto cidadão, de escolher, inclusive, os seus governantes. Então, esse sufrágio universal vai trazer a ideia de que todos os homens, machista, todos os homens, eles, independente de terem dinheiro, independente de terem posses, independente deles terem bens, todos os homens eles vão poder votar, né, para a escolha de seus governantes. No mais, quem é que é Rousseau? O Rousseau ele vai ter uma frase que é bastante conhecida que diz o seguinte: o homem é bom por natureza, a sociedade é que o corrompe. Tá. O homem é escravo de suas necessidades. Ok, massa isso. O homem é escravo de suas necessidades e daqueles que o rodeiam. Isso traz a preocupação constante com o mundo das aparências, do orgulho, da busca por reconhecimento e status. É o tipo de coisa. Por que é que o cara compra um tênis da Nike? O tênis da Nike custa, sei lá, 500 conto. 500 reais. Lá, paga e tal. Vai andando na rua, quase que não quer pisar no chão, né? Tá quase flutuando. E aí você tem lá um tênis sei lá, da Puma, que custa 100 reais e é bastante parecido com ele, né? Com esse tênis da Nike. Só que é uma marca que é menos conhecida, não, pronto, Puma não, mas digamos, do pé, não sei se vocês conhecem essa marca, assim, era uma rival das Havaianas, né, mas sandália bem fuleirinha, mas, mentira, eu usava direto, pobre, sempre fui, então eu tive muito
Muita sandália, muito tênis do pé. E então, pô, esse tênis do pé, da marca do pé, ele vai exercer a mesma função que aquele tênis da Nike de 500 conto. Da do pé custa 50. Mas, pô, cara, pra que você vai comprar o de 500? Você pode comprar o de 50, já que a função é a mesma. Status, a ideia de reconhecimento. A ideia de você querer se mostrar mais do que o coleguinha que tá do lado, né? Aí você pega, pode coitar da Luara Cristal aí. Tá aí com a mochila dela que ela própria fez lá, pegando uns cabos de aço que encontrou na construção, fez a mochila dela. E aí chega a Ariel com a mochila da Nike. Né? Pô, velho. Aí ele vai mostrando assim, ó, minha mochila. Ah. Não precisa disso, né? Vai ter a mesma função. Não vai precisar ficar tirando um com a cara do outro assim, porque essa ideia de se viver de aparências, ela é algo que vai funcionar a partir da crítica do Rousseau. O Rousseau ele vai falar, pô, essa galera que fica com essa preocupação em viver de aparência, em querer viver de status, geralmente a galera voltada à burguesia, que é justamente um pouco o contraponto do Voltaire, né? Porque enquanto um defende essa ideia da propriedade privada no geral, principalmente da burguesia, tacando meio que o foda-se pra galera que é mais pobre, o Rousseau ele já vai ter uma ideia de que, pô, se você tem muito dinheiro, pô, distribui pra galera, velho. Não precisa ficar esfregando na cara dos outros, né? Que tem. Então existe essa preocupação muito constante com esse mundo da aparência, do orgulho, da busca por reconhecimento e pela busca do status. E é por isso que se diz que o homem é escravo de suas necessidades. Você tem suas necessidades básicas, mas a partir do momento que você passa a ter um patamar superior de grana, por exemplo, você vai readequando suas necessidades. Se você antes estava satisfeito em ter um tênis do pé, quando você passa a ter um status mais avançado, quando você quer demonstrar mais, você vai passar a comprar um tênis da Nike. Isso é uma parada meio que desnecessária, mas enfim. E aí o que é que o livro do Contrato Social de Rousseau vai dizer? Ele vai preservar essa liberdade natural do homem e ao mesmo tempo garantir a segurança e o bem-estar social, prevalecendo a soberania da sociedade, a soberania da vontade coletiva. É o que a gente já estava falando antes, que a gente tinha falado, que está dentro do próprio texto do livro, né? O interesse no bem comum traz a ideia do respeito à vontade particular do indivíduo, olha só. Mas a vontade enquanto cidadão, o que vive e tem consciência, o que vive em sociedade tem consciência disso. A vontade enquanto cidadão ele deve ser coletiva. Não é à toa que você fala, você é um cidadão, você vive numa cidade, você vive em sociedade. Por mais que você tenha seus interesses particulares, não é que o contrato social, não é que as ideias de Rousseau vai tirar essa possibilidade de você pensar em si próprio. Mas, enquanto indivíduo, enquanto na sua propriedade privada, enquanto dentro do seu eu, ali, daquele espaço que você habita, tipo, beleza, sua individualidade deve ser completamente respeitada, você tem esse direito. Só que a partir do momento que você começa a viver em sociedade, você começa a se envolver com aquelas pessoas que estão no seu convívio social, você precisa respeitar essa galera. É como se fosse, por exemplo, a galera tá em sala de aula aí e, por exemplo, o coleguinha começa a apertar lá a tampa da caneta, né? Pra ficar aquela caneta. Eu não tenho desse tipo de caneta aqui, mas vocês estão ligados o que eu tô dizendo. E aí fica assim, fazendo aquele barulho irritante que dá vontade de chegar e pegar o piloto e arrumar na cabeça do pobre coitado do menino, né? Mas, tipo, por que ele tá fazendo aquilo? Uma diversão pessoal dele. Então, se ele estiver dentro da casa dele, pô, tranquilo, faça, beleza. Você tá sozinho lá, você faz o barulho que tiver. Não tem uma caneta dessa aqui não. Não tenho essa caneta não, mas enfim.
E aí você fica lá fazendo seu barulhinho de boa. Só que a partir do momento que você está dentro de uma sala de aula, que você tem outras pessoas que podem se incomodar com isso, você precisa respeitar o interesse da coletividade. Essa galera não gosta, não curte. Vou jogar piloto, um coleguinha vai jogar o livro, outro vai jogar cadeira na cabeça. Esse professor vai fazer o quê? Tô nem aí, meu irmão. Ó. Caguei. Enfim. O próximo na nossa lista de filósofos elovenescos é o Montesquieu. Montesquieu ele criticava o absolutismo e, como forma de combatê-lo, propôs a divisão do Estado em 3 poderes, cada qual com funções específicas e exercidas por diferentes pessoas. Os poderes do Estado são independentes, mas cada um deve fiscalizar as ações dos outros 2, a fim de impedir o abuso de poder. Vocês lembram que logo no início desse assunto fala assim: as ideias iluministas elas vão influenciar, ainda que tenha sido lá no século XVIII, eles vão influenciar na formação da nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Claro que antes disso você já tinha essa tripartite do Estado, essas 3 partes do Estado: Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo. Mas cada vez mais se busca trazer as ideias da separação desses poderes, enquanto poderes fiscalizadores um do outro, né? Eles são entidades diferentes, mas que precisam coexistir com respeito mútuo. Não adianta o cara lá do Poder Executivo falar: eu sou a legislação, sou eu que mando nessa zorra toda aqui, e cagar pro Legislativo, cagar pro Judiciário, falar que todo mundo tá querendo dar golpe nele, né? Na República das Bananas, no Reino das Bananas, de vez em quando acontece isso, né? Mas é um reino hipotético, coisa que não existe. Enfim. E aí a gente vai ter essas 3 partes: Poder Executivo, que executa as leis, administrando o território de acordo com o que é estabelecido por elas. O Poder Legislativo é quem elabora e aprova as leis, e o Poder Judiciário é quem aplica as leis, exercendo a justiça conforme o que está determinado na legislação. A tripartição dos poderes é adotada pela maioria dos países atualmente, inclusive o Brasil, e lá o Reino das Bananas também. A principal obra de Montesquieu é O Espírito das Leis, na qual ele define 3 tipos de governo: o monárquico, em que a sociedade é governada por um rei; o republicano, em que o governo é exercido por várias pessoas; e o despótico, no qual um líder tirano governa pelo autoritarismo. O despótico ele é muito ligado à monarquia, mas ele pode ser também uma forma de ditadura. Você tem lá um presidente, ainda que eleito democraticamente pelo povo, mas se ele começa a trazer algumas ideias, um viés mais autoritário em relação aos mandos e desmandos dele, ele vai se tornando um líder despótico, um líder autoritário, que quer passar por cima dos outros poderes fiscalizadores, né? Então, o cara que diz que é a própria legislação, que é o bonzão, assim, eu ganhei, porra. Mas enfim. E aí então, o monárquico que é governado pelo rei, o republicano que é exercido por várias pessoas, que é a ideia do próprio parlamento. Tem uma república parlamentarista, a república presidencialista e tal, mas aí são outras questões que a gente já chegou até a discutir em outros momentos, em outras aulas, ainda quando a gente estava na escola. Mas tem mais desse jovem Montesquieu. Ele era crítico da monarquia absolutista, como a maioria dos filósofos iluministas. Ele vai ser um crítico dessa monarquia absolutista porque tenta centralizar todo o poder em cima de uma única pessoa, do rei, né? Enquanto que se defende uma ideia, ainda que exista a monarquia, como o caso lá do Voltaire, é necessário que tenha
um controle maior em relação às próprias decisões do rei. Então, pode ter rei? Pode, desde que hajam poderes também que se complementem à monarquia, se complementem junto com o rei. E aí o que é que o Montesquieu ele vai criticar? Essa monarquia absolutista, que o rei quer mandar em tudo, que é mais autoritário, que é praticamente despótico. Ele critica o clero católico, porque é um cara que já vai ter ideias mais racionais, então ele vai começar a fazer essa crítica aos ideais cristãos. Ele defende o sistema constitucional, normal. Constituição, porque você precisa ter uma legislação que seja mais clara. E a separação dos poderes, esse poder tripartite que a gente já falou aqui, preservação das liberdades civis. Meu Deus do céu, minha letra tá horrível aqui. Manutenção da lei. E o fim da escravidão. Ele vai ser o primeiro filósofo iluminista que vai tratar diretamente dessa ideia do ser crítico à escravidão. Ele defende esse fim da escravidão, né? E aí o Montesquieu ele vai defender, ele vai apresentar a ideia de que essas instituições políticas elas representam aspectos geográficos e sociais de cada comunidade. E o que é que isso significa? Assim, exatamente. Essas instituições políticas elas vão ser um reflexo daquela sociedade, daquela comunidade que existe ali. Determinados conceitos morais, conceitos éticos, determinadas atitudes, pensamentos existentes dentro daquela comunidade vão influenciar nas escolhas políticas. As decisões do político, as decisões de quem é a liderança política daquele local, vai ser baseada na forma de pensar daquela comunidade, daquilo que existe na sociedade. Se eles pensam dessa forma, então as minhas ações elas são dessa forma. Até mesmo porque a própria representatividade dele geralmente é alguém que já vem daquela comunidade e vai ser eleita como uma liderança dali. Então ele vai trazer as ideias pertencentes àquele grupo. É um exemplo que a gente acaba se utilizando muito, por exemplo, no Reino das Bananas, a República das Bananas, né? Já se tornou república. Que aí se elege um determinado líder que fala assim, mas o cara é um glutão, ele é um grosso, ele é conservador, ele é homofóbico, é machista, é misógino, é racista, é isso e aquilo. Só que você para pensar, se a maioria da população elegeu ele, significa que grande parte da população pensa da mesma forma. Então, é por isso que as instituições políticas, elas representam esses aspectos, nesse caso, um aspecto muito mais social do que geográfico. Até porque não é um local muito fechado, né? Quando a gente fala, por exemplo, um país como a República das Bananas, se torna um país muito grande. Então, existem diversas diferenças geográficas e sociais ali, mas existe uma grande maioria que vai pensar da mesma forma. E eles vão buscar eleger alguém que represente politicamente as ideias deles. Então, se quem está no poder é uma pessoa que reúne todas essas qualidades, significa que ele é reflexo justamente de boa parte dessa população. O pessoal da República das Bananas está lenhado, né, velho? Lamento. Infelizmente. Mas então vai ter grande influência justamente nisso. E pronto. Em relação a essa separação de monarquia, de república e de despotismo, o despótico, a gente vai ter o seguinte. A república ela pode ser
feita de duas formas. É a república democrática, em que a cidadania ela é mais ampla, em que se pensa no coletivo, mas respeitando as liberdades individuais. Então você consegue, numa república democrática, enxergar que a sua população existem diversas pessoas que pensam e agem de forma diferente. Então você vai buscar você vai buscar governar para todo mundo ali. Você tem uma república aristocrática, que é aquela república que tem uma cidadania que é mais restrita em algumas medidas. Então, você começa, por exemplo, a limitar a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, a liberdade de imprensa, né? Tipo o que rola lá na República das Bananas, tá? Que tem um governante que ele praticamente quer ser um cara aristocrático já. A monarquia, o poder monárquico, ele tem um conjunto de leis que restringe a autoridade do governante, aquilo que é defendido lá em cima por Voltaire, por Rousseau, por Locke. E quando existe um rei, mas não existe um conjunto de leis que controle esse poder monárquico, ele vai se chamar um poder despótico. Vai ser um déspota, um monarca autoritário. Minha garganta tá um pouquinho ruim, já deu para perceber, né, gente? Tô precisando beber água, então alguém pode pegar água para mim? Não, tá, desculpa. Mas enfim, aí a gente tem então, para finalizar essa parte assim, o conjunto das novas concepções políticas definidas pelo iluminismo ficou conhecido por liberalismo político, sintetizado na ideia da liberdade do indivíduo e no papel do Estado em garantir, não limitando a liberdade, não limitar a liberdade. Então o papel do Estado vai ser justamente para poder garantir que as pessoas elas tenham o seu direito de vir, a sua liberdade de expressão. Vai ser o Estado que vai ter esse controle em relação às permissões. Vai deixar a atuação, é por isso que a gente fala muito sobre o liberalismo, o papel do Estado ali é para poder trazer determinadas leis, determinadas informações, determinadas fiscalizações do direito que deve ser respeitado pelo povo, mas sem ter uma interferência tão direta, tá? É uma interferência mais indireta, realmente. E aí o filósofo britânico Thomas Paine, que se engajou na Guerra da Independência das 13 colônias inglesas, em 1776, 13 colônias inglesas, independência dos Estados Unidos. Ele lançou uma obra chamada O Senso Comum. Eu tentei buscar essa obra para poder disponibilizar para vocês, mas eu só consegui achar ela em inglês. Aí eu não vou colocar aí para vocês. Eu mesmo não leio inglês, não sei, né? Mas enfim. Em que ele aponta que o Estado é como um mal necessário para garantir a proteção do indivíduo. Que é que o Thomas Paine ele traz nesse senso comum. Mostra argumentos críticos na monarquia, argumentos que defendem a independência, tipo, opa, a monarquia é legal? Não, vamos ser independentes nessa jossa, meu irmão. Não dá para continuar debaixo da asa da monarquia bretã, de lá da Grã-Bretanha. Não dá para deixar a gente debaixo da asa deles, porque precisamos que a nossa individualidade, enquanto povo, enquanto cidadãos, seja respeitada. Nosso direito coletivo, aqui na América, seja respeitado, aqui nas 13 colônias. Então vamos fundar um novo país. E aí é que surge os Estados Unidos. Claro, tem uma história muito mais abrangente, muito mais longa do que simplesmente isso. Mas o Thomas Paine ele vai ser um importante agente, ainda que ele seja britânico, ainda que ele seja de lá da Grã-Bretanha, ele vai ser um dos agentes que vão influenciar bastante na independência dos Estados Unidos. E esse livro, O Senso Comum, ele vai trazer muitas argumentações para que
tem essa defesa da independência dos Estados Unidos da América. Ele tem a ideia de chamar a atenção do leitor para que assuma sua parcela de responsabilidade e a criação da consciência política para a libertação do jugo da Grã-Bretanha. Então, ele vai começar a chamar a atenção através dessas argumentações. É um livreto, é quase um panfleto de mais ou menos 60 páginas, 40 a 60 páginas, em que ele vai trazer uma série de argumentações para mostrar para aquela população que já vive ali na América, que vive nas 13 colônias, pertencentes ainda à Grã-Bretanha, que eles precisam se livrar dessa influência da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Né? Eles precisam ter respeitado esse direito coletivo, esse direito individual enquanto nação e o direito coletivo enquanto cidadãos que vivem nessa nação. E se mantendo presos à Grã-Bretanha, eles não vão ter isso. Né? Então eles precisam assumir essa parcela da responsabilidade deles para a libertação e precisam criar consciência, importante isso também, criar consciência política, não serem pessoas leigas, não serem abestalhados que vão ficar lá assim, oh meu Deus, o que é que eu faço? Eles estão arrancando todos os nossos direitos e o que é que eu vou fazer? Vou cruzar os braços e esperar alguém fazer por mim. Não rola, né? Então, é algo que outras nações, por exemplo, o pessoal da República das Bananas, tal, poderia fazer. Assim, ó, tomar uma consciência política para poder criticar o governo vigente, tacar-lhe porrada nesse povo, meu irmão. Isso é assim. E aí ele diz também, claro aí, que um governo em seu melhor estado é apenas um mal necessário. Por isso falando, o governo é um mal necessário. Porque precisa manter minimamente a coesão daquela nação. Só que um governo no seu pior estado, com os governantes de merda, digamos assim, ele se torna algo absolutamente intolerável. A partir do momento que os governantes começam a atacar a liberdade das pessoas, liberdade de expressão, começam a atacar o direito coletivo dessa população, meu irmão, taca-lhe porrada, velho. Arranca a cabeça dele.